pessoal, nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês a exposição do conteúdo dessa semana, tá certo? Olha aí o tema, polígonos regulares escrito na circunferência. Professora, pelo amor de Deus, que tema é esse? Olha, não julguem o livro pela capa, tá certo? No decorrer da explicação, vocês vão notar que é um conteúdo simples, tá certo? E vocês vão notar também, pessoal, que alguns conceitos, tá? Algumas ideias que a gente vai trazer, a gente já estudou em aulas anteriores, tá certo? Bora lá aprender? Bora lá? Então vem aqui comigo, ó. O seguinte, primeira coisa a gente vai entender o porquê desse nome. Polígono regular escrito na circunferência. Pessoal, nada mais é do que figuras geométricas desenhadas, tá certo? Dentro da circunferência, ó. Então, notem que aqui eu tenho um triângulo desenhado, né? Inscrito dentro da circunferência. Nesse outro caso, eu tenho um quadrado. E nesse outro aqui, eu tenho um hexágono. Pronto, essa é a definição, é o nosso conceito, tá certo? Professora, e o porquê polígono regular? O que é um polígono regular? Olha aqui no quadro a definição bem resumida, tá? Polígono regular, pessoal, é aquela figura geométrica que tem os lados com a mesma medida e os ângulos internos também com a mesma medida. Pronto, morreu Maria Preá, tá certo? Então vocês têm que entender esses dois conceitos. Polígono regular escrito na circunferência, porque está desenhado dentro da circunferência. E o que é um polígono regular? Tem as medidas dos lados todas iguais, assim também como seus ângulos internos, todos têm a mesma medida. Beleza da Creuza? Beleza da Creuza, né? Vamos lá entender, tá? E identificar alguns elementos presentes nesse tema, nessa situação aqui, tá certo? Bora lá! Primeiro passo, pessoal, a gente viu que a gente já tem, né, que a gente tem alguma figura geométrica escrita na circunferência, beleza? Vocês lembram, pessoal, do conceito de raio? O que é o raio? Professora, raio é aqueles policiais, né não? Não, pessoal. Não esse tipo de raio, tá? O raio é todo segmento de reta que parte do centro da minha circunferência até a extremidade, beleza? Então vem aqui no quadro para a gente identificar, ó. Centro da circunferência vem até a extremidade. Opa! Pessoal, esse segmento de reta aqui é o raio, é ou não é? Partiu do centro, veio até a extremidade. Nesse outro caso aqui, tá aqui o centro, vem até a extremidade, ó. Opa, aqui também é o raio, tá certo? Olha essa outra situação, partiu do centro, veio até a extremidade, também é o raio. Percebam que esse conceito, pessoal, foi explicado a vocês em aulas passadas, tá certo? Beleza? Tranquilo, né? Com relação ao raio, beleza. Olha outro conceito bem simples que vocês também já têm um entendimento. O lado do polígono. Pessoal, o que é o lado do meu polígono? São os segmentos de reta, ó. Esses segmentos de reta aqui, ó. Esse aqui é um lado, isso aqui também é um lado, isso aqui é outro lado. Isso aqui é um lado, isso aqui é outro lado e assim por diante, pessoal. Então, são conceitos que vocês já conhecem, tá certo? Beleza. Só que eu quero chamar a atenção de vocês para um novo conceito, tá certo? Uma nova medida que a gente tem que aprender a identificar quando tiver essas situações aqui, tá certo? É o conceito de apótema. Que é isso, professor? Pelo amor de Deus. Pessoal, apótema nada mais é do que um segmento, tá certo? Ele vai partir do centro, então, ó, ele vai partir do centro da circunferência, tá? Até, pessoal, o ponto médio do lado. Então, eu tenho que entender esse conceito, tá bom? O que é o apótema? É o segmento de reta que vai partir do centro até o ponto médio do meu lado. Vamos identificar isso nos nossos desenhos, ó. Tá aqui o centro, tá bom? Tá aqui o centro, né? Beleza. O ponto médio, pessoal, do lado, nada mais é do que o ponto que divide o lado ao meio. Se eu unir o centro com esse ponto médio, pessoal, isso aqui é o apótema. Pronto, morreu Maria Preá. Olha essa outra situação. Vou identificar o ponto médio do lado, beleza? Aqui o ponto médio do lado. Vou pegar do centro até esse ponto médio. Pronto, isso aqui é o apótema. Olha essa outra situação.
situação. Ponto médio do lado, tá? Ó, o ponto que divide o lado ao meio, vou unir o centro a esse ponto. Isso aqui é o quê? O apótema. Pessoal, tranquilo? Bem facinho? Então, a gente aprendeu o conceito do nosso tema, né? Polígono escrito na circunferência. A gente já viu a questão do raio, que a gente já tinha aprendido. Identificar os lados de um polígono, bem simples. E a gente viu o conceito de apótema. O que é o apótema? É o segmento que parte do centro da circunferência até o ponto médio do lado da minha figura geométrica que está inscrita, que está desenhada dentro da minha circunferência. Beleza da Creuza? Beleza da Creuza, né, pessoal? Pronto, pessoal, e a gente vai aqui para o nosso próximo ponto, tá? Que vai falar sobre ângulo central e ângulo interno. Olha aí, só para vocês terem uma ideia como o tópico é bem simples. Pessoal, quando eu falo em ângulo central, remete à ideia de quê? De um ângulo que está no centro. Professora, lógico, né? Não, pessoal, é só para vocês entenderem que é só uma questão de raciocínio, tá bom? E quando eu falo em ângulo interno, são ângulos que estão dentro. Beleza? Beleza, né? Vamos identificar isso aqui no nosso desenho, ó. O ângulo interno, começando primeiro com o ângulo interno, pessoal, são os ângulos que são formados pelos lados do meu polígono. Então, tá aqui, ó. Isso aqui são os ângulos, tá certo? Ângulos internos, estão dentro do meu desenho. E o ângulo central? Pessoal, é o ângulo ó, que vai ser formado pelo encontro, ó, pelo ponto de encontro dos nossos raios. Isso aqui é um ângulo central, ó. Percebam que ele está no centro, beleza? Então, tem os ângulos internos e o ângulo central. Quando eu quiser saber o valor do meu ângulo central, o que é que eu vou fazer? Vou pegar essa fórmula, tá certo? 360 dividido por N. Professora, e o que é esse N? Esse N, pessoal, é o número de lados da minha figura que está escrita na circunferência. Vamos resolver esse exemplo aqui. Eu quero a medida do ângulo central dessa minha figura que está desenhada. Que figura é? Quadrado. Tem quantos lados? 4. Então, no lugar do N, eu vou pegar ó, 360 graus. Vou colocar aqui, ó, AC, ângulo central, tá? Dividido por quanto? Por 4, porque N é o número de lados, beleza? 360 graus dividido para 4, pessoal, isso aqui é 90 graus. Concorda comigo? Como é simples, como é fácil, então para a gente saber a medida do ângulo central, basta a gente pegar 360 graus e dividir pelo número de lados. Beleza da Creuza? Beleza da Creuza, né? Vamos aqui para o nossa próxima situação. Para a gente encontrar a medida do ângulo interno, basta a gente pegar essa fórmula aqui e no lugar do N utilizar o mesmo conceito. N é a quantidade, é o número de lados da minha figura, beleza? Lembrando, pessoal, que esse ângulo interno aqui é a medida só de um, tá certo? A medida de um ângulo interno, tá bom? Como eles são iguais, quando eu encontro um, automaticamente eu encontro os demais, não é isso? Exatamente. Então, vamos lá. No lugar do N, eu vou colocar o valor do número de lados. Então, é 4, né, ó, menos 2 vezes 180 graus, dividido por 4. Eu vou resolver primeiro aqui o parênteses, tá? Vou chamar de AI, ângulo interno. Então, vamos lá. AI é igual 4 menos 2 é 2, vezes 180 graus, dividido por 4. 2 vezes 180 é 360. Dividido para 4, pessoal, 360 dividido para 4 vai dar 90, né? Por coincidência, deu o mesmo valor. Mas é só para vocês terem uma ideia que, quando se tratar de ângulo central, vou utilizar essa fórmula. Ângulo interno, essa outra aqui. E no lugar do N, eu vou colocar o quê? O número de lados do meu polígono. Beleza? Vamos para a nossa terceira etapa? Bora lá? Vem aqui comigo, ó. Pronto, pessoal, e para a gente finalizar, tá certo? A gente vai para o nosso terceiro ponto, beleza? O vídeo vai ficar um pouco extenso, mas é porque é um conteúdo novo, mas não é nada de complicado não, tá certo? Pausa o vídeo, faz anotações que dá certo.
Tranquilo? Tranquilo, né? Nosso próximo ponto, pessoal, vai trazer aí as propriedades, algumas propriedades com relação aos meus polígonos escritos na circunferência, tá certo? Seguinte, pessoal, para a gente saber quais são essas propriedades, a gente tem que cumprir alguns critérios, tá? Quais são esses critérios, professora? Primeiro, eu tenho que ter 2 polígonos. Segundo critério, esses polígonos, pessoal, tem que ter exatamente o mesmo número de lados. Resumindo, se eu tenho um quadrado, o outro polígono tem que ser o quê? Um quadrado. Se eu tenho um hexágono, o outro polígono tem que ser o quê? Um hexágono. Pronto, é esse o critério que eu tenho que satisfazer, beleza? Quando esses critérios são satisfeitos, pessoal, o que é que a gente tem? Uma relação de proporcionalidade, beleza? Que a gente vai entender melhor na prática, tá certo? Quais são essas propriedades, professora? Seguinte, a primeira propriedade, pessoal, vai estabelecer uma relação de proporcionalidade entre o perímetro e o raio desses 2 polígonos, tá? Esse perímetro e esse raio, eles são proporcionais. Segunda propriedade, vai se tratar do perímetro e do lado, tá certo? Também vou estabelecer uma relação de proporcionalidade. E o terceiro, pessoal, é uma relação entre o perímetro e o apótema do nosso polígono, beleza? Quando eu satisfaço esses critérios, eu vou ter uma dessas propriedades, tá bom? Professora, mas qual dessas razões de proporcionalidade eu vou aplicar? Vou mostrar a vocês aqui na prática como é que funciona, como vocês vão ver que é bem simples, tá certo? Ó, seguinte, 2 hexágonos, dois hexágonos, satisfiz ou não satisfiz as condições? Primeiro, eu tenho os 2 polígonos. Segundo, eles têm o mesmo número de lados. São 2 hexágonos, todos os 2 têm 6 lados, beleza. Aqui tá ok, ó. Ok e ok, beleza. Estão escritos numa circunferência de raios, olha aqui, ó, raio de 14 centímetros e outra circunferência com raio de 21 centímetros, beleza. Se o perímetro, tá? Repetir 2 vezes, cancela isso daqui. Se o perímetro do hexágono escrito na circunferência menor é 84 centímetros, determine o perímetro do outro hexágono. Beleza, pessoal? Satisfiz as condições? Não satisfiz? O que é que a questão está me dando? Raio e perímetro. Raio e perímetro. Qual das propriedades a gente vai aplicar? Raio e perímetro. Raio e perímetro. Tá bom? Então, a gente pode aplicar uma propriedade de proporcionalidade? Pode sim, porque eu tenho um raio e tenho um perímetro e é uma das condições que a gente tem para aplicar, tá certo? Vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui em cima, ó. Como é que a gente vai fazer, professora? A gente vai fazer o seguinte, pessoal. Estabelecer as devidas relações, tá certo? As devidas razões. Como assim, tia? Ó, eu não tenho 2 raios? Tenho. Um é 14, tá? Um raio é 14 e o outro raio é 21. Pessoal, se esse raio aqui é 14, é da circunferência menor e esse 21 é da circunferência menor, né? Aí, o perímetro do hexágono que está na circunferência menor é 84. Então, circunferência menor, 14. Não é o perímetro? 84 dela? Pronto, a gente coloca aqui 84, ó. Igual a circunferência que tem 21 centímetros de raio. O hexágono que está nele tem quanto de perímetro? Não sei, é o que a gente quer descobrir. Então, sobre x, ó. Então, eu estabeleci uma razão de proporcionalidade entre quem? Raio e perímetro. Raio e o perímetro que eu quero descobrir. Beleza da Creuza? Beleza da Creuza, né? A gente começa aqui e resolve aqui em cima, né? É assim mesmo, pessoal. Ó, aqui a gente faz o x da Xuxa, né? Ó, 14 vezes x são 14x. E aqui o 84 vezes o 21. Tranquilo? Parei para fazer a multiplicação, né? 84 vezes 21 dá 1.764. E aqui, pessoal, a gente faz o seguinte, ó.
a gente vai dividir o 1764 por 14. X é igual a 126, beleza? Tia, senhora sabida, viu? Parou o vídeo para fazer a multiplicação. Claro, né, pessoal? Só nem calculadora. Ó, seguinte. Essa relação, pessoal, essas propriedades, ela é bem simples, tá bom? A gente aplica a questão da proporcionalidade e vê as informações que a gente tem, ó. Como a gente tinha raio e perímetro, se encaixava. Professor, e se eu tivesse perímetro e lado? Se encaixava também, pessoal. Professor, e se fosse perímetro e apótema? Do mesmo jeitinho, beleza? Tranquilo? Muito fácil, né, pessoal? E esse é o nosso conteúdo da semana, tá bom? Abraços e tchau, tchau!